Olá, pessoal. Edivaldo José, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Fizemos a nossa introdução e hoje trataremos do capítulo 1. Abra sua Bíblia no capítulo 1 para que nós possamos fazer a leitura e desse capítulo extrair as lições que o Senhor quer nos ensinar. Atos capítulo 1 diz assim, a tradução que estou lendo aqui é a NVI, Nova Tradução Internacional, tá bom? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, diante dele, dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja quem nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar.
Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Boa leitura, não é? Vou compartilhar a minha tela para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso trabalho, tá bom? Deixa eu... Ok. Agora sim. Bom, no capítulo 1, nós temos a preparação para a chegada do reino de Deus. Jesus já passou pela morte, sepultamento e ressurreição. Permaneceu 40 dias na terra e deu uma ordem, palavras de Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. É importante observarmos que o início da igreja, do reino de Deus, teve seu início em Jerusalém. Então, tudo começa na cidade do grande rei, na cidade da paz, e de lá, o evangelho que nos reconciliou com Deus se espalha por todo o mundo. Daqui, de Jerusalém, por toda essa região que você vê aí no mapa. E como nós dissemos, de Jerusalém a Roma. Palavras de Jesus. Obedecer às palavras de Jesus é necessário para que o nosso objetivo que temos de alcançar as suas promessas, realmente ele possa ser alcançado por nós que obedecemos, desejamos obedecer à palavra de Deus. Por isso, era importante não sair de Jerusalém. Bom, o autor introduz o livro de Atos, não é? Como nós vimos anteriormente na introdução. O autor do livro de Atos, ele já tinha escrito outro livro, que ele chama de meu livro anterior a Teófilo, contando a história da vida de Jesus. Então, capítulo 1, versos 1 e 2 de Atos, estão intimamente ligados com Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Ele fala que escreveu a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui é uma lição para a gente importante. Jesus nunca mandou um dos seus discípulos fazer algo sem antes ter feito. É por isso que ele é o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. É incrível isso. Ele poderia mandar, mas ele fez e ensinou. Maravilhoso, não é? Nós sabemos que o livro anterior é o Evangelho de Lucas, como já falamos. Portanto, Atos dos Apóstolos é a continuação desse evangelho, onde Lucas escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar.
Lucas registrou sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. E Atos dos Apóstolos evoca o testemunho apostólico da vida, morte e ressurreição de Jesus. É importante a gente observar esses aspectos. Lucas, no Evangelho, ele registra o fato. Em Atos, se testemunha o fato. E é importante que a gente guarde isso, né? Bom, o livro foi direcionado, como já mencionamos, a Teófilo, alguém que fora incentivado a ter convicção das coisas que havia aprendido. Segue aí algumas considerações a respeito desse personagem. Seu nome significa amado por Deus ou amigo de Deus. Theos é Deus. Filo ou filéu é amigo ou amado por Deus. Tá bom? Nome lindo, não é? Poderia pôr no filho, quem não tem filho ainda, né? Lucas o chama de excelentíssimo. Em Lucas 1:3, dando a ideia de que ele era um oficial romano ou alguém de origem com certa preeminência que ele influenciou e ensinou sobre Jesus. E aqui mais uma lição. O evangelho é para todos, para rico e para pobre. Nós não podemos fazer diferença entre as pessoas. É óbvio. E, na maioria das vezes, o necessitado dá mais atenção do que aquele que é abastado. Mas, nesse caso, o excelentíssimo Teófilo deu atenção à mensagem de Jesus. E Lucas nos traz a informação, o seu nome, como algo relevante para nós. O ministério de Cristo, após a ressurreição, se deu durante 40 dias. Antes de ser elevado aos céus, Jesus permaneceu durante 40 dias na terra, após a ressurreição, e deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Jesus deu aos apóstolos muitas provas indiscutíveis de que estava vivo por meio de suas aparições por um período prolongado de 40 dias. 40 dias no deserto, se preparando. 40 dias na terra, preparando de uma vez por todas a chegada do reino. Ou seja, este número ele é expressivo, ele tem relevância no cumprimento das promessas de Deus. Qual era o ensino de Jesus aos apóstolos nesse período de 40 dias entre sua ressurreição e a ascensão? O que ele falou? O que ele ensinou? Ele falou, ele ensinou sobre o reino de Deus. Relevante, não é? Então, se Jesus passou 3 anos de ministério, 3 anos e meio, falando sobre esse assunto, depois da ressurreição, mais 40 dias falando sobre esse assunto, então ele é de extrema relevância. O reino está prestes a iniciar naquele momento. Isso é importantíssimo, né? Para a gente notar, para a gente perceber. Tá bom? Então é importante. Os apóstolos são testemunhas da ascensão de Cristo aos céus e recebem instruções ou ordens, porque se não obedecer a Deus, não vai funcionar. Felizmente, eles foram preparados para esse momento,
mesmo com suas dúvidas, mesmo com suas interpretações contrárias àquilo que aprenderam, pois esperavam um reino terreno, mas o reino, Jesus vai mostrar, é espiritual. Então, as ordens são que Jesus dá: não saiam de Jerusalém. E por que não deveriam sair de Jerusalém? Porque é em Jerusalém que tudo vai começar, sim, mas ali marca mais um cumprimento da profecia. No caso aqui, Isaías falou sobre esse momento no capítulo 2, como nós vimos na nossa introdução. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. É interessante, não é? Porque você gosta de esperar, sem saber quando vai acontecer? Pois é necessário aprender a lição. É necessário aprender a esperar com paciência e com perseverança, pois quem fez a promessa é fiel. Bom, Jesus responde à pergunta deles. Eles questionaram: Senhor, será neste tempo, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Como é que Jesus responde a esse questionamento, não é? Ele diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Interessante a resposta de Jesus, não é? Ou seja, em seu tempo, não é? Em seu tempo e de acordo com os seus propósitos, Deus estabelecerá seu reino como ele desejar. E, de fato, podemos compreender que era logo mesmo. Deus vai começar, mas eles querem saber. Deste modo, ele repete a promessa da descida do Espírito Santo, evocando o início do reino com poder, mencionado em Marcos 9:1, quando Jesus disse: garanto-lhes que muitos dos que aqui se encontram não provarão a morte sem antes ver o reino de Deus chegar com poder. O objetivo deles receberem esse poder com o derramamento do Espírito Santo era para que sejam minhas testemunhas. E a extensão desse trabalho, começando em Jerusalém, passando pela Judéia e chegando aos confins da terra. Jesus respondeu à pergunta deles, mas não do modo que eles gostariam. Lhes pediu que esperassem. Deixe que Deus cuida dessas coisas. E você vá obedecer a Deus, não é? Bom, esta foto é a vista do Monte das Oliveiras. Essa equipe da qual fizemos parte em 2019, isso aí. É o Monte das Oliveiras. Dá para ver Jerusalém, olha lá. Tá certo que na época o templo estava de pé ainda, não é? Hoje tem a mesquita aqui, olha, não é? Aqui é o muro ocidental que adentra para cá, que é o chamado Muro das Lamentações. Mas só para você ver que do Monte das Oliveiras, de onde Jesus foi embora, dava para ver a cidade. Bonito, não é? Eu acho. O Monte do Templo, não é? Lá onde está a mesquita, o Muro das Lamentações, aqui, nessa região aqui, olha. Aqui é a escadaria do templo, olha.
A escadaria do templo. Nós vamos ver isso no capítulo 3 também, tá? Mas, enfim, é isso. E aqui outra foto para você contemplar de longe, olha. Ó, essa parte aqui de baixo, aqui é um cemitério. E aqui ao pé do muro, desse muro aqui, também é um cemitério, tá? Um árabe e outro judeu. Mas, enfim, só para você perceber, né? Essa questão. Bom, o fato é que depois disso, Jesus, ele foi elevado às alturas, né? Nos versos de 9 a 11, como nós já vimos, os apóstolos fixaram seus olhos no céu, até que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E Deus providenciou 2 homens, vestidos de branco, com a promessa: ele voltará da mesma forma como viram subir. Eles viveram sob essa expectativa iminente da volta de Cristo. E essa é a grande esperança da vida cristã, que os motivou, lhes deu coragem, de modo que corajosamente eles dissessem mais tarde: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que é que te dá esperança? O que é que te dá motivação para continuar? O que é que te dá encorajamento? O que encorajou esses homens a fazer a grande obra que eles fizeram foi a esperança de que ele voltará do mesmo modo que ele subiu. Os discípulos esperam em Jerusalém pela promessa do Pai. Que maravilha! Eles, mesmo sem compreender tudo, que envolvia todas aquelas palavras, eles obedeceram. E é isso que nós devemos fazer. Nós não precisamos compreender tudo. Nós precisamos obedecer o que Jesus manda. Então, logo em seguida, a ascensão de Cristo, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras. Nós vimos na foto a distância é de 1 quilômetro, né? Mais ou menos, a jornada de um sábado, né? Como diz o texto literal. Eles retornam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus. Seguiram em direção ao aposento onde estavam hospedados. Esses eram, né, os presentes, por assim dizer. 11 apóstolos, não é? 11 apóstolos tinha naquele momento, não é? Enfim, junto a eles também estavam, não é? A Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele também. É interessante notar que depois desse momento, Maria, ela não é mais mencionada no Novo Testamento, o que pode significar que ela cumpriu a sua missão. Então, todos eles se reuniram em oração. Com essa atitude, o cumprimento da promessa do Pai, a vinda do Espírito, se aproxima. É interessante notar também que os irmãos de Jesus, né? Os irmãos de Jesus, eles agora creem em Jesus. Antes não criam, né? Não criam. Em João capítulo 7, verso 5, menciona isso. Então, junto com eles, numa reunião de oração, ficaram também algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos deles. Depois dessas palavras, Maria, mãe de Jesus, não é mais mencionada no Novo Testamento. É interessante observar que Maria está na posição de uma serva de Jesus. A Bíblia não diz que ela foi elevada a alguma posição especial depois de sua morte. Tá bom? Este versículo,
como disse a primeira passagem que fala dos irmãos de Jesus, como seguidores deles. Antes, eles não creram em Jesus. Bom, nesse trecho também acontece a escolha de um novo apóstolo para assumir o lugar de Judas. Numa reunião com 120 irmãos, Matias é indicado para ocupar o lugar de Judas. Pedro explica a razão para a escolha e a autoridade da Escritura para essa seleção, que está em Salmos 69, 25 e também 109, 8. Aqui tem algo importante para nós, que é a pergunta, né? Alguém fala, existe apóstolos hoje em dia? Bom, note as qualificações requeridas para ser um apóstolo. Essa é a primeira questão. A segunda é, note também que duas pessoas aqui tinham qualificações, mas só uma foi escolhida. O que isso significa? Que apóstolo somente os 12. E depois Paulo, escolhido diretamente por Jesus para cumprir um ministério especial diante dos gentios. Tá bom? Mas quais são as qualificações para o exercício apostólico? Tá bom? Pedro vai dizer, alguém que esteve conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. É necessário ter andado com Jesus. Alguém que esteve presente desde o batismo de João Batista. Alguém que ficou até o dia em que Jesus foi elevado às alturas e assim se tornará uma testemunha da ressurreição. Então, é necessário ter andado com Jesus, começado no ministério de João Batista, a ter ficado com Jesus até o momento em que ele foi elevado às alturas. E assim, se tornar uma testemunha da ressurreição de Jesus. Pergunto, alguém preenche essas qualificações? Consequentemente, aqueles que se apresentam como apóstolos hoje em dia são falsos. São falsos apóstolos e profetas que tentam ludibriar, enganar as pessoas. Porque o que querem, na verdade, é apenas uma posição de destaque, enquanto que esses homens estavam dispostos a dar a sua própria vida em prol da causa de Cristo. E jamais se preocuparam com posição religiosa, o que está longe, não é, de ser aqui. Para concluirmos, por que não precisamos de mais apóstolos hoje em dia? Bom, primeiro, porque ninguém preenche as qualificações exigidas na palavra de Deus. Devemos estar firmados na palavra de Deus e não em sucessores apostólicos, pois eles, diante da Escritura, não existem. Tá bom? Do mesmo modo que Israel, ao cruzar o Jordão, sobre o leito seco do Jordão, fora instruído por Deus a escolher 12 homens para carregar 12 pedras que serviriam de testemunho para as futuras gerações de israelitas. Essa história está em Josué 4, de 1 a 7. A igreja também foi estabelecida com 12 testemunhas, para que soubéssemos e contássemos o que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, e que nós possamos ficar somente com a palavra de Jesus.